Fórmula 1 quebrou as previsões neste fim de semana, onde aconteceram reviravoltas no Mundial de várias maneiras diferentes. A sorte se equilibrou um pouco para alguns concorrentes, mas o mais interessante é o cenário que fica para a próxima parte do Mundial, que fica muito mais interessante a partir deste ponto em particular. E hoje Barcelona nos proporcionou uma corrida estratégica, como costuma ser neste circuito, mas que nos trouxe surpresas, algumas boas disputas e muita incerteza para a próxima parte do Mundial. Hoje nos despedimos de Barcelona até 2028, mas com muita vontade de ver o que vem por aí nessa Fórmula 1 de 2026. Mas antes de chegar a isso, senhoras e senhores, precisamos passar pelo resumo desta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Antes da corrida, houve uma surpresa que não afetou nada. A ordem do grid para o Grande Prêmio de Barcelona, Fernando Alonso, que havia se classificado em último, largou do pit lane devido a alterações na parte elétrica da sua unidade de potência, que, como eu disse, realmente não mudaria nada na sua situação no grid de largada. Na classificação, Joe Russell conquistou a pole position, precisando de um bom resultado após os desastres das últimas corridas. Mas em segundo lugar, não teríamos Kimi Antonelli, e sim Lewis Hamilton, que apareceu e quase roubou a pole position do piloto da Mercedes, enquanto Kimi largaria em terceiro, com Leclerc largando em décimo após bater no muro em sua primeira tentativa no Q3. Hamilton ficou sozinho contra os dois Mercedes, restando a dúvida se conseguiria tirar a vitória deles. Se Russell finalmente conseguiria vencer depois de tantos desastres que sofreu neste 2026, ou se Antonelli teria algo mais a dizer para proteger sua sequência de vitórias nesta temporada. E no domingo, esse cenário deixava tudo pronto para uma corrida emocionante, na expectativa de ver como o confronto seria resolvido e ansiosos para saber quem chegaria primeiro à curva número 1 do circuito de Barcelona. E assim que os carros se alinhariam no grid de largada, as luzes dos semáforos se apagariam. E com isso, começaria o Grande Prêmio de Barcelona. Russell e Hamilton largam muito bem, mas o piloto da Mercedes não dá chance ao da Ferrari de assumir a liderança do Grande Prêmio. Enquanto isso, Antonelli, por mais que tenha tentado, não conseguiu encontrar um espaço para assumir a liderança, e teve que se contentar em segurar o terceiro lugar em uma largada bastante tranquila. Leclerc, por sua vez, avançou até a sétima posição, enquanto Hadjar perdeu algumas posições, saindo do top 10, mas esse começo, de modo geral, foi extremamente tranquilo e sem maiores incidentes. As voltas iniciais deste grande prêmio foram estáveis, pois os pilotos buscavam conservar os pneus, que se desgastavam bastante no circuito de Barcelona. Mas quem estava avançando bastante era Isaac Hadjar, que estava recuperando posições após aquela largada ruim que teve no começo. Enquanto isso, na liderança, as coisas estavam relativamente estáveis, com Russell tendo conquistado uma boa vantagem que estava administrando, ao mesmo tempo em que Hamilton conseguia segurar um ritmo de Antonelli, evitando qualquer tentativa de ultrapassagem. Na volta 8, Leclerc vinha recuperando o ritmo e conseguiu ultrapassar Oscar Piastri para assumir a sexta posição, e seco, tentando ir atrás de Verstappen com um ritmo que parecia bastante sólido neste início de corrida. No entanto, o jogo estratégico começaria muito cedo, pois em uma tentativa de undercut, Hamilton para nos boxes na volta 12 fazendo seu primeiro pit stop e forçando as paradas dos rivais. Para evitar o undercut, Russell para uma volta depois com Verstappen, Norris entra na volta 14 e Antonelli estende até a 15 para aproveitar pneus mais novos por mais tempo. Nada mudou depois dessas paradas nos boxes em relação às posições, exceto que Leclerc realmente perdeu um pouco de tempo, pois estendeu sua parada até a volta 17. Outro do top 10 que parou cedo foi Liam Lawson, que fez seu pit stop na volta 12 para evitar undercuts dos rivais. Em uma tentativa de manter a posição que tinha dentro da zona de pontos nesta corrida, mas uma parada lenta acabou complicando bastante a vida dele a partir desse ponto. Por enquanto, tudo segue estável, mas ficou claro que a estratégia para esta corrida era de 2 a 3 paradas nos boxes. E por enquanto, tudo indicava que seria uma corrida de 2 paradas, já que todo o top 10 estava com pneus duros, com exceção de Verstappen. E a lógica dizia que eles iam tentar estender o máximo possível para fazer essas 2 paradas. No segundo stint, Russell seguia à frente de Hamilton, enquanto Antonelli voltava a exibir seu ritmo dominante. E começou a se aproximar dos dois pilotos com muita consistência, chegando a reduzir a diferença que inicialmente era de 5 segundos após o pit stop para 3 segundos entre ele e o líder.
Portanto, evidentemente o piloto italiano se aproximou bastante de Lewis Hamilton, mas atrás, na briga para entrar na zona de pontuação, tínhamos Gasly, que havia sido beneficiado por uma ordem de equipe na Alpine, lutando contra Hülkenberg e Liam Lawson pelas últimas posições que dão pontos na corrida, onde Hülkenberg tentou várias vezes ultrapassar o piloto. Lawson não é holandês, mas manteve a calma e evitou ser ultrapassado. Voltando à liderança, ao notar Antonelli se aproximando e a diferença para Russell estável, a Ferrari decide adotar uma estratégia agressiva e diferente. E param Lewis Hamilton nos boxes na volta 28 para uma segunda parada, mas colocam o pneu médio nele. Portanto, estava claro que neste ponto, a estratégia desse time com Hamilton era fazer 3 paradas nos boxes. A Mercedes, por sua vez, opta por ficar na pista, apostando em 2 paradas, mas Antonelli, nesse stint, colou muito em George Russell, começando de novo a batalha que já virou tendência em 2026 entre os dois pilotos. Kimi já tinha 3 advertências por limites de pista, então precisava ser muito cuidadoso no confronto para evitar penalização, fazendo com que ele evitasse uma manobra agressiva neste início. Mas ele permanecia atrás de Russell, esperando uma chance, sendo um incômodo constante para o britânico, que novamente sofria com seu jovem companheiro de equipe. Hamilton aproveitou para voar, descontou o tempo, passou Piastri, recebeu a posição de Leclerc e buscou ampliar a diferença para fechar a última etapa com pouco desgaste, o que poderia lhe dar chance de lutar pela vitória. No fim, Antonelli não conseguiu ultrapassar Russell e permaneceu atrás. Enquanto isso, Hülkenberg, que estava no top 10, ficou nos boxes por uma falha de confiabilidade, o que novamente arruinou a corrida da equipe Audi. Além disso, lá atrás, Leclerc não conseguia se aproximar de Verstappen e Piastri continuava completamente afundado em termos de ritmo de corrida. Mas, nesse momento, a batalha dos Mercedes fica completamente pausada, porque Lando Norris, que vinha a 4 segundos dos dois, acaba parando nos boxes, na volta 36 tentando o undercut, e isso obriga a Mercedes a parar Russell na volta 37 e Antonelli na 38 para proteger a posição do piloto da McLaren. Hamilton ficou na liderança, mas todos sabiam que ele teria que parar novamente, o que seria crucial para a corrida. Porque no momento em que Hamilton parasse com pneus mais novos que seus rivais, seria a vez dele atacar, mas onde ele provavelmente teria que tirar uma diferença enorme para buscar a vitória. Mas acho que ninguém esperava que quem lhe daria uma mão nessa corrida e lhe daria uma oportunidade de ouro para conseguir sua primeira vitória com a Ferrari seria justamente seu maior rival na vida. Pois Fernando Alonso acaba parando na pista por um problema de confiabilidade com seu Aston Martin na volta 41, o que provocou a entrada de um safety car virtual. E nesse exato momento, Hamilton tinha 16 segundos de desvantagem para George Russell. Por isso, esses malditos gênios que sempre foram tão questionados historicamente por terem estratégias que destroem as corridas de seus pilotos, hoje colocaram Hamilton em posição de vencer este grande prêmio com esse golpe de sorte. E de fato, Hamilton entra nos boxes na volta 42 e sai à frente dos Mercedes, mas agora com pneus novos, e a partir desse ponto, Hamilton era o favorito à vitória no Grande Prêmio de Barcelona. Outros pilotos como Verstappen, Leclerc e os 2 Alpine também pararam, permitindo a Alpine colocar ambos os carros na zona de pontuação. No entanto, a tensão maior estava na liderança quando o virtual safety car terminou. Naquela volta 42, Hamilton não só assumiu a liderança, como em poucas voltas sobrou no ritmo e foi abrindo vantagem volta após volta, de um Russell que simplesmente viu mais uma vez uma vitória escapar em 2026. Mas aqui não terminaria o martírio do piloto britânico, pois Antonelli voltou a colar na sua asa traseira, demonstrando o forte ritmo do piloto italiano. E após várias voltas, bastante colado e se aproximando, tentando com o modo overtake, na volta 61, Antonelli entrou por dentro na reta principal, forçou o espaço e conquistou com essa manobra a segunda posição da corrida. Aqui, parecia que Russell sairia ainda mais prejudicado deste grande prêmio, mas após 6 corridas, a sorte mudou e ele finalmente tirou a bandeira italiana. E apenas uma volta depois dessa manobra, o motor dele foi para o além, deixando Antonelli na mão faltando apenas 4 voltas para o fim da corrida. O primeiro golpe de azar acabou aparecendo para Antonelli, mas esse azar também iria atingir Leclerc, que igualmente teria que abandonar a corrida por um problema hidráulico que apareceu em sua Ferrari nessas últimas voltas, o que deixava Antonelli e Leclerc fora do Grande Prêmio de Barcelona e Norris capturando o 3º lugar da corrida. Saiu um safety car virtual depois disso, mas ele foi embora na volta 65, absolutamente nada mudou.
pois ao chegar na volta 66, Hamilton acabaria com a seca da Ferrari. Após várias corridas vestido de vermelho, seria o vencedor do Grande Prêmio de Barcelona. Primeira vitória da temporada para Lewis Hamilton, que consegue levar a Ferrari de volta ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez desde o Grande Prêmio do México de 2024. Em uma corrida em que contou com sorte pelo safety car, seu ritmo foi imbatível. A equipe acertou na estratégia, o que permitiu aproveitar a sorte que surgiu. Esta é a primeira vitória da Ferrari desde 2024 e a primeira de Hamilton vestindo vermelho. O top 10 do Grande Prêmio de Barcelona terminou assim. Russell ficou em segundo, ainda atrás do companheiro, mas se beneficiou do azar de Antonelli. Norris foi terceiro e assegurou o pódio. Quarto lugar para Verstappen, que avança no grid com os abandonos. Quinto lugar para um apagado Oscar Piastri. Sexto lugar para Izan Hayar. Pierre Gasly ficou em sétimo, também favorecido pelo safety car virtual e abandonos. Oitavo lugar para Liam Lawson, que apesar da má parada nos boxes e do safety car virtual, consegue resgatar alguns pontos graças à sorte. Nona posição para Arvid Lindblad. E fechando o top 10, Franco Colapinto, que havia terminado em oitavo, mas recebeu uma punição por não respeitar as bandeiras amarelas durante o decorrer da corrida. Barcelona não costuma ter muitas disputas na pista, e apesar de algumas brigas interessantes hoje, a corrida girou novamente em torno da estratégia. E a variedade delas resultou em um grande prêmio que, apesar da falta de ação, me manteve extremamente entretido do começo ao fim. Portanto, minha 7,5, uma corrida divertida que deixa o Mundial com um panorama completamente diferente a partir deste ponto em particular. Meus pilotos do dia são Lando Norris com ritmo destacado e Liam Lawson, que apesar da parada ruim e do safety car virtual, consegue chegar aos pontos, e em especial Lewis Hamilton com um ritmo sólido, imbatível e com muita força, que lhe abre a oportunidade de sua primeira vitória vestido de vermelho. E minha decepção do dia é a Mercedes, onde novamente se esperava que dominasse a competição, mas não foi o caso. Russell teve problemas de ritmo de novo. Ferrer ficou perto de Hamilton. Ao final, outra falha de confiabilidade atingiu o líder do Mundial, sendo um golpe muito difícil de engolir para uma equipe que vinha vencendo todas as corridas até este momento em particular. Senhoras e senhores, assim encerramos o resumo do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha 2026 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou da corrida? Você gostou? Ficou decepcionado? Quem foram seus pilotos do dia e quem foram suas decepções nesta competição em solo de Barcelona? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!